apropriado para todo o propósito. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e o tempo de desistir, tempo de conversar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e o tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tem o tempo de amar e o tempo de odiar, tempo de lutar e o tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? Observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos, para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. E sendo assim, compreende que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de se alegrar-se e de fazer o bem durante toda a sua vida. Nós, meus amados irmãos, que vivemos atualmente, temos que nos preocupar com o nosso presente dia, hoje. Muitas vezes, atrás de alcançar algo que ainda nem foi criado. Mas como o coração do homem é ansioso, ele cria e produz muitas imagens e muitos projetos e planos dentro dos seus corações, na expectativa de que possa ser realizado. Isso é normal, porque nós não projetamos o amanhã para morrer. Mas a Bíblia diz que tudo que tiver para fazer, faça-as com toda a sua força hoje, porque o amanhã, na sepultura, após a morte do homem, nada pode ser mais realizado, nenhuma obra, nenhuma criatividade, nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de assunto pode ser planejado após a sepultura. Efésios, no capítulo de número 2, e o verso 10, Paulo ali ele fala claramente que Deus ele nos escolheu para realizarmos boas obras. Então nós temos que se preocupar hoje em ter nos levantado, né, com vida, porque sempre eu digo que é um privilégio especial. Nós hoje estamos com vida, porque muitas pessoas não conseguiram nem contemplar o nascer do sol, nem ver o dia, né, mais uma vez, porque já, vamos dizer que às 5 horas ou às 4 horas da manhã, deram o seu último suspiro, respiraram o seu último oxigênio e pronto, acabou-se, fecharam os seus olhos. Mas nós estamos aqui. Estamos aqui não para viver uma vida de vingança e não para repararmos o que já passou. Mas estamos aqui para vivermos uma vida presente. Enquanto temos vida, porque primeiro não podemos voltar ao passado e reconstruir o que foi construído. Se erremos muito no passado, não tem mais como se endireitar. No futuro também não tem como você prever o que vai acontecer. Não temos poder sobre a nossa vida. Não temos poder sobre os nossos pés.
Podemos planejar qualquer coisa agora neste momento e dizermos que amanhã, tal hora, vamos realizar. Mas talvez amanhã, tal hora, eu já tenha falecido. Pode ser que ao sair daqui, Deus tome o meu espírito, assim como Ele pode tomar o seu espírito daqui a uns 10 minutos ou 5 minutos, através de algum sintoma de enfermidade, parada cardiorrespiratória, alguma coisa do tipo. Não se sabe quantas batidas de coração já aconteceu na nossa vida. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Então, o que Ele se preocupa, o nosso Deus, Ele se preocupa que nós viemos viver o hoje. Que nós viemos parar de se preocupar com amanhã. Que nós nem estamos contemplando como vai ser. Pode acontecer de o amanhã ele vir dias maus. Pode acontecer de amanhã ser dias maus. Se você hoje não está vivendo um dia mau, aproveite a oportunidade que você tem de glorificar a Deus e agradecer por mais esse dia. Porque amanhã você não sabe se vai poder agradecer. Nós, como seres humanos, mortais, estamos aptos a cada dia se deteriorar. Então Deus, Ele quer que o ser humano viva alegremente enquanto ele está com vida, enquanto está bem. Tem muitas pessoas que estão passando por dificuldade de saúde gravíssima. E mesmo assim, ainda transborda algum sorriso. E muitas vezes tem pessoas que não estão sentindo dor em nenhuma unha. E sempre acham motivo para reclamar, para murmurar, para reclamar, para desagradecer pelo que Deus tem feito. Meus amados irmãos, venhamos se apegar à luz da verdade. Venhamos ter comunhão com Deus novamente. Vamos deixar que a ansiedade e as coisas que nem chegaram ainda, nessas coisas que nós estamos criando, vamos deixar de criar expectativas e vamos confiar apenas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitos exemplos de homens que, por confiar tanto no homem, que acabaram se decepcionando, que acabaram deixando de lado a boa estima e já não confia, não acredita mais em ninguém, porque colocou o homem com um braço forte. E em Jeremias 17 fala claramente que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço uma coluna. Muitas vezes nós se decepcionamos por colocar fé nas pessoas e não acontece aquilo que esperávamos. Não tivemos a paciência de andar pelo caminho correto. Mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor jamais será confundido. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E colocou no nosso coração o desejo pela eternidade. O ser humano, ele não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, irmãos, o sábio que escreveu, ele não compreende que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre costumo dizer que se não, eu nasci para fazer o bem. Se não for, eu não deveria nem ter nascido, porque é triste, irmão, a vida de uma pessoa que faz o mal às pessoas, né? Tem gente que gosta disso. E a maior
prova disso é que nas redes sociais, né, as pessoas se aproveitam nas situações de pandemias, nas situações de catástrofes, para dar golpes pela internet, para dar golpes através de Pix. Veja aonde está o coração do homem. A Bíblia diz que aonde está o tesouro, ali está o teu coração. Ou seja, muitas pessoas, por amor ao dinheiro, têm causado muitos males, muitas raízes maculadas contra o seu próximo. Né? Coisa que Deus reprova. E nós, como filhos de Deus, não podemos nos assemelhar a tamanhas abominações, né, de usar nossas mãos e os nossos pés para o mal. Mas que a cada dia que nós viemos viver conforme o que Deus propôs no nosso coração, de buscar fazer o bem enquanto nós podemos fazer. Está escrito também que ele descobriu também que a própria condição de comer e beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo o que Deus faz dura para sempre, e ao que Deus criou nada se pode acrescentar, de igual modo, nada se pode subtrair. Este é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Assim, tudo o que há já havia existido, e o que será já existiu antigamente, e Deus pode renovar o que já passou. Observei que debaixo do sol, no lugar da justiça, prevalece a malignidade. É o que eu falei nesse instante. Muitas pessoas deixam de fazer o bem, né, para subtrair para si próprio algo que é alheio, né, causando-lhe mal, destruição. Principalmente pessoas que fazem mal aos mais velhos, que são aposentados, né, que recebem seus benefícios. Infelizmente, isso tem acontecido diariamente, né, no lugar da justiça, né, que aqui na terra, ele está falando no lugar, aqui na terra, prevalece a malignidade. E no lugar da honestidade domina a impiedade. Mas aqui, nas Escrituras diz que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, então passei a refletir, ao justo e ao perverso, Deus os julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito e o lugar para toda a ação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, que a nossa confiança venha estar inteirada no Senhor, que a nossa confiança não venha ser limitada às pessoas, e que nós venhamos esperar em Deus, né, na sua resposta, porque Ele tem o melhor para nós. Muitas vezes buscamos resolver nossas próprias situações a nossas próprias custas, né, e acabamos nos errando. Mas eu lembro bem que quando Davi ele ia fazer qualquer coisa a Deus, ele orava. Ele buscava a Deus. Quando ele não tinha resposta, ele orava a Deus. A Bíblia diz que ele orava e dizia, Senhor, Tu me leva até aquela guerra e Tu me entrega os meus inimigos nas minhas mãos. Aí Deus respondia a Davi e dizia, sim, Davi, vai, eu estarei contigo e entregarei os teus inimigos em tuas mãos. Em outras ocasiões, quando Davi começava a orar a Deus e pedia e perguntava por uma resposta ao Senhor, para saber se Deus aprovava ele ir fazer algum tipo de ação ou atividade, ele perguntava se Deus aprovava, se Deus entregava a bênção nas suas mãos. E Deus dizia para ele, não vá, porque eu não o entregarei. E ele não ia. Então, tudo se resume em obediência. É nós que realizamos a nossa vida através da obediência à palavra do Senhor. O problema é que muitas pessoas não querem buscar obedecer à palavra de Deus. Não querem buscar obedecer aos mandamentos do Senhor.
E nós traçamos os nossos próprios caminhos. Provérbio diz que há caminhos que para o homem que parece ser bom e o final é morte. Em outra passagem diz: do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados. Saiba que todo tipo de pecado existe uma consequência. Cada erro que você comete, você vai ter uma consequência. Quando você passa em um semáforo e está fechado, você passa e a luz está vermelha, você não pode passar e você passa, vai surgir ali uma consequência, você está criando uma consequência. Quando nós ultrapassamos as leis, quando nós ultrapassamos os limites, vai gerar uma consequência. Eu estava vendo um dia desse uma reportagem no YouTube, um pai de família saiu mais a sua esposa para resolver um problema e disse ao seu filho de 12 anos que ele não saísse de casa. Foi lá os primos deles, talvez os irmãos até saibam dessa notícia, os primos foram lá, convenceram ele a sair de casa e ele foi para a praia tomar banho. E nessa praia que eles foram tomar banho, tinha uma placa lá dizendo que era proibido entrar na praia porque a praia estava muito perigosa. Né? As ondas eram violentas e aquele lugar ali cheio de pedra não era ideal para o banho ali civilizado entre amigos, porque o mar estava violento. E os jovens foram tomar banho. E teve um momento que eles não conseguiram sair das águas. Era ele, o garoto de 12 anos e mais 2 primos. Os 2 primos conseguiram sair, o garoto de 12 anos ficou lá nas águas e não conseguiu. E os outros primos deles foram pedir socorro e vieram os guardas, né, mergulharam na água e tentaram de tudo para salvar o garoto. Algum dos homens ali, dos guardas de salva-vida que foram salvar o garoto, até se machucou na sua perna, em outras regiões do corpo, nas pedras, batendo nas pedras, para salvar a vida daquele garoto que havia desobedecido seus pais. Né? Poderia muito bem ter acontecido dos pais ter chegado em casa e saber da notícia que aquele garoto tinha morrido. E a culpa nessa situação é de quem? Né? O garoto desobedeceu, deixou de ouvir a ordem de seu pai para ouvir ordens de primos, de terceiros, de pessoas que não pagavam suas contas, de pessoas que não compravam roupas para vestir, de pessoas que não compraram um calçado bom para ele vestir, ou até mesmo que pagavam, de pessoas que não pagavam o seu colégio. Ele preferiu ouvir essas pessoas do que o seu pai. E quase perdeu a própria vida por causa da desobediência. Graças a Deus o rapaz aprendeu, né? Ele disse que aprendeu com essa, jamais ia fazer mais isso, né? De desobedecer seus pais e sair para um lugar aonde não era ordenado, né? Então, com essa lição, é nós que criamos o nosso destino. Nós criamos o nosso destino na nossa alimentação, nós criamos o nosso destino pelo nosso vestir, nós criamos o nosso destino pelas nossas amizades, pelo que nós conversamos ou ouvimos. Nós criamos o nosso destino por tudo aquilo que nós realizamos, pelo nosso estilo de vida. E não podemos culpar ninguém que está ao nosso lado pela nossa atitude, porque tudo aquilo que foi vindo veio dos seus próprios pensamentos. Veio do seu próprio desejo. Tudo que nós realizamos hoje vem por causa dos nossos desejos. Se desejamos fazer o bem, ninguém vai impedir de nós fazermos o bem. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, verso 22, que não existe lei para aqueles que têm o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? É amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Mas o problema é que nós deixamos se infectar com os maus pensamentos
e colocamos esses maus pensamentos em ação. Aí é que quando nós construímos um caminho para a morte. Aí se cumpre o versículo que diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons e o final é morte. Porque muitas vezes achamos que o que nós estamos fazendo vai levar à vida. Vai levar a algo que é bom, que é aceitável. E muitas vezes você pode se decepcionar por ter acreditado tanto nas suas estratégias. E pode perder a oportunidade de fazer o que é certo. Então, muitas vezes, alguém não faz o que é certo. Será que é por falta de tempo? Será que é porque não teve oportunidade? Ou será que não é porque não teve prioridade? Não é? Primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus se resume em tudo que é bom. Mas buscamos primeiro as demais coisas, esquecemos do reino de Deus e acaba vindo a decepção humana. É isso que acontece. Quando no seu devido tempo que Deus nos deu para vivermos fazendo o bem, escolhemos fazer o mal. Depois nós não podemos nos queixar e dizer que Deus, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus não realizou isso que eu tanto queria? Ora, se a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Ele sabe se eu e você se deleitamos nele. Se Ele não realizou até agora, ou se Ele não realizar, é porque nós não estamos deleitados na sua presença. É necessário que nós venhamos se deleitar na presença do Senhor. Como é que a gente se deleita na presença do Senhor? Fazendo a vontade dEle. Ele mesmo falou em João 15, assim como eu fiz a vontade do meu Pai e obedeci os seus mandamentos, vós também devereis obedecer os meus mandamentos. Mas nós não queremos obedecer mandamentos. Ninguém quer obedecer o que é certo. Cada um quer viver conforme o seu querer. Depois quer colocar Deus no pé da parede e espremer e dizer por que é que Ele não está fazendo isso ou não está fazendo aquilo. Ei, é as nossas escolhas, irmãos. Vamos abrir os nossos olhos e vamos parar de culpar as pessoas, de culpar a Deus, de culpar os pais, de culpar alguém. Tudo que está acontecendo é por culpa tua, por minha culpa. Não é por culpa de ninguém, não. Somos nós mesmos que temos o coração duro de pedra. Você tem deixado o seu coração endurecer ao ponto de a palavra do Senhor não penetrar, de o bem não entrar dentro do teu coração. Aí queremos culpar as pessoas. Quando o povo perguntou para Pedro, Pedro, o que é que nós devemos fazer para ser salvo? Sabe o que Pedro disse? Arrependei-vos dos vossos pecados e sejais batizados em nome de Jesus e receberão perdão para os vossos pecados. É os nossos pecados que nos afastam de Deus. É o pecado do homem, é a malignitude do homem, esse pensamento rude que o homem tem se deixado se depravar, é que tem afastado ele da presença de Deus. Deus não abandona ninguém. Em 2 Reis, capítulo 15, quando o rei Asa, antes do rei Asa começar a reinar em Israel, a cidade de Jerusalém vivia em desonestidade, muitos roubos, muitos assaltos, muitas coisas erradas aconteciam. E quando o rei Asa começou a reinar, a Bíblia diz que ele começou a obedecer, trazer o povo à obediência à palavra de Deus, a tirar os balins, aqueles ídolos nojentos que estavam ali dentro de Jerusalém, os altos que eram proibidos por Deus. E a Bíblia diz que Deus trouxe paz durante 40 anos.
enquanto o rei Asa estava reinando. Porque ele buscou viver aos pés do Senhor. Feliz é aquele que está em obediência aos pés do Senhor. Bem-aventurado são aqueles que vivem em obediência aos pés do Senhor, que estão em obediência à sua palavra. Então vamos aproveitar, enquanto nós temos vida, para fazermos o que é certo. Porque o tempo se aproxima. O tempo se aproxima em que, a qualquer hora, eu e você podemos ser ceifados. Nós não temos outra escolha. É fazer o bem sem olhar quem. É viver o que Deus propôs para nós. É tentarmos o máximo possível obedecer à palavra de Deus. Resistir o diabo. Resistir às tentações. Orarmos mais. Buscarmos mais ao Senhor. Confiar nele. E ele tudo fará na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra venha estar plantada em seu coração na manhã desse dia. Que você venha ter um feliz sábado abençoado. E que Deus, pelo seu infinito amor, venha fazer florescer esta palavra como uma semente que brota na terra. E que esta planta ela venha crescer e dar frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.